Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre os 7 fundamentos do reino de Deus. Nós já falamos no vídeo anterior sobre os 3 primeiros princípios da autoridade, o princípio da adoração e o princípio do reino. E agora nós vamos começar falando do quarto princípio, que é o princípio da soberania. A declaração "faça-se a tua vontade no céu assim como na terra" implica decididamente que o cristão aceita inquestionavelmente, sem nenhuma restrição, a vontade suprema do Senhor sobre sua vida. Partindo-se desse princípio, de que Deus é soberano, sobremaneira muito bom, que seu amor por nós é infinitamente o maior e melhor de todos os sentimentos, dos quais carecemos, aprendemos que nada do que ele faça pode ser ruim para nós. Portanto, aceitar a soberania de Deus em nossas vidas não é nenhum privilégio, é um caminho para uma bênção total. Ele, como Deus onipotente, onipresente, onisciente, como o Rei de todo o universo, como um Pai amoroso, sabe com perfeição cuidar de cada um de seus filhos na terra. Não existe força humana, demoníaca ou da natureza que possa contestar o poder e a autoridade do Senhor em momento algum. Nada lhe contraria. Veja sua declaração no livro de Isaías. Lá Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa me livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, a soberania divina, para o inconverso, é rebelde e ela mostra o seu lado da autoridade incontestável. Para os filhos de Deus, a visão da soberania é a visão da proteção do Todo-Poderoso para com a sua criação e as suas obras. A soberania provoca medo nos ímpios, nos filhos desperta amor e alegria e segurança. O quinto princípio, princípio da bênção, contrastando com a teologia da prosperidade, que tantos danos causou à igreja e ao reino de Deus, a expressão "o pão nosso de cada dia nos dá hoje" demonstra que a necessidade humanas são naturalmente supridas pelo Senhor. Um rei cuida bem do seu reino. Isso quer dizer que os cidadãos do reino também são cuidados pelo soberano. A teologia da prosperidade veio ao encontro da ambição humana e alimentou o hedonismo naqueles que, por falta do verdadeiro conhecimento bíblico, se deixaram levar por suas artimanhas. Enquanto Jesus ensina que as necessidades são supridas pelo Pai, a falsidade dos ensinos da nefasta teologia da prosperidade prega que devemos nos apoderar das riquezas sem medidas. Há várias correntes apostólicas que se deixaram levar por isso e se afastaram da genuidade bíblica para buscarem honra para si através de riquezas. A bênção de Deus já foi declarada, ou seja, por decreto divino nós somos e estamos sempre abençoados, desde que a nossa vida caminhe em obediência ao Senhor. Andar em obediência é garantia de bênção. Está lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, sobre ti virão e te alcançarão todas essas bênçãos. E se você continuar lendo esse capítulo, lá de Deuteronômio 28, até o versículo 14, você verá a relação de bênçãos que entrarão na sua vida. E nesta relação está tudo o que você precisa nessa terra. Ao escrever para os irmãos da igreja de Éfeso, Paulo enfatizou a doutrina das bênçãos que já nos pertence por direito, não pelo nosso merecimento, mas pelo direito que nos foi concedido através de Cristo e da sua obra expiatória. Está lá em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então saímos da condição de escravos, sem nenhum direito, para a posição de filhos e, consequentemente, herdeiros de Deus. Gálatas 4:7, que diz assim: de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Ao orar, não se porte como escravo que mendiga o pão das dores, mas se comporte como filho na casa do Pai. E assim que Deus quer te ver, como um filho amado e abençoado. As bênçãos seguirão aqueles que creem, todos os cristãos que caminharem em obediência a Deus. Isso não é um favor de Deus, isso é uma lei de Deus, é uma lei divina. Sexto princípio, o princípio da libertação.
No versículo acima, Paulo diz que não somos mais escravos. Quem não é escravo é liberto. Uma pessoa que não esteja no gozo da sua liberdade total, na presença do Eterno, não tem condição de fazer uma oração como filho. A libertação significa que o cristão não está preso a nenhuma dimensão espiritual, ou seja, não há áreas de sua vida nas mãos do inimigo. Por isso, a libertação concede ao cristão o poder e a autoridade. A autoridade na Bíblia não está restrita apenas ao aspecto de subjugar as trevas, mas também nos relacionamentos dentro do reino de Deus. Um crente que não consegue liberar perdão para seus ofensores não está liberto. Se ele não perdoa, não pode ser perdoado. Jesus nos ensinou através da parábola do credor incompassivo que Deus nos entrega, isso mesmo, Ele nos entrega aos atormentadores quando não exercitamos nosso poder para perdoar aos nossos irmãos e devedores. Para verbalizar a confissão, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, você deve estar num nível total de libertação e entregue totalmente ao poder e ao domínio do Espírito Santo na tua vida. Os filhos perdoam com relativa facilidade, mas os escravos não conseguem se libertar nem esquecer. Em qualquer tipo de oração que você fizer, o princípio da libertação será requerido de você. O Espírito Santo estabelece no cristão a liberdade e a autoridade para perdoar pecados. E os filhos perdoam porque são guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo jamais deixará de perdoar o seu irmão, por maior que tenha sido a ofensa. Sétimo princípio, o princípio da vitória. O sétimo e último princípio do Pai Nosso é um princípio de certeza de que a nossa proteção é indestrutível. Jesus coloca essa última expressão, livra-nos do mal, acompanhando as demais petições, que estão sempre no plural. Ou seja, a oração ela é sempre em favor do reino. Tudo que você depende, que você pede, ainda que seja algo pessoal, deve servir para cumprir os propósitos do reino de Deus. Quando falamos livra-nos do mal ou do maligno, estamos pedindo ao Senhor ou ao Rei para livrar o seu reino da influência ou do ataque maligno. O que aconteceu no princípio desse curso é que, como somos um corpo, portanto não adianta pedir uma proteção especial somente para você, quando o restante do corpo ou parte dele pode estar sendo atacado. Lembre-se das palavras de Paulo aos Coríntios, de maneira que se um servo sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Tá? 1 Coríntios 12, 26. Então, nós temos que entender que durante sua passagem pela vida, por diversas vezes você experimentará altos e baixos. Vitórias e derrotas fazem parte do seu aprendizado e do seu aperfeiçoamento. Mas o reino de Deus, como um corpo, não pode viver de altos e baixos. O reino foi tomado do diabo e entregue a Cristo, que nos outorgou o seu governo na terra, e até a sua vinda, e até que todas as coisas estejam devidamente restauradas e os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o princípio da vitória é uma condição radical para quem ora. Não existe nenhuma possibilidade de se fazer uma oração a Deus sem ter a certeza de que Ele vai ouvir e atender. Quando Jesus orou diante da sepultura de Lázaro, Ele começou dizendo, Pai, eu sei que sempre me ouves. Se você segue os princípios estabelecidos por Jesus nessa oração, sempre haverá resposta para você. Deus não é surdo e nem mudo, portanto Ele ouve e responde. Recorde-se do princípio da soberania, faça-se a tua vontade. Nem sempre o Pai vai te dar o que deseja, mas Ele sempre vai te dar o que você necessita. Se Ele te der algo daquilo diferente do que você pediu, não discuta, não murmure, não reclame, não rejeite, porque com certeza Ele está te dando a vitória, está te dando o melhor. Então, meu amado, todos esses princípios são fundamentos de oração, e que a igreja primitiva vivia neles. E por serem observados, a unanimidade da igreja era forte e inabalável a característica dela. Isso é uma igreja indestrutível, imbatível. E é isso que o Senhor quer para nossas vidas no dia de hoje. Que nós sejamos uma igreja indestrutível e imbatível. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.